meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 56º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui a presença do Dr. Luiz Araújo. O Dr. Luiz Araújo é meu amigo pessoal há mais de 30 anos, na época que nós estudamos junto o curso de medicina, não é isso, Luiz? Exato. E hoje é um renomado cirurgião plástico aqui na cidade de Curitiba, conhecido internacionalmente. Luiz, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença. Eu que fico feliz de estar aqui com você. Era uma promessa que a gente já tinha conversado, né? Preciso aparecer e a gente conversar no podcast, então eu fico feliz de poder participar, com certeza. Pessoal, há muito tempo eu estou tentando trazer aqui o Luiz, eu chamo ele de Luizinho, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, né, um lado médico diferente. O Luiz vai falar um pouquinho primeiro da trajetória dele e depois dos hobbies, que eu tenho certeza que o pessoal vai curtir, Luiz. Tá bom, tranquilo. Luiz, conte para nós, você é filho de médico, Dr. Pirajá, um excelente pneumologista. Conte para nós um pouquinho da tua jornada, como é que você chegou a ser médico, o que mais te influenciou? Foi teu pai, não foi? A tua família? Então, é até interessante a história, meu pai gosta de contar essa história do dia que eu falei para ele que eu pensei na ideia de ser médico, porque nós somos em 3 irmãos, minha irmã mais velha é advogada, né, procuradora, tem um irmão do meio que é engenheiro, e aí eu acabei seguindo, né, os passos do meu pai. Ele conta que eu estava lá com 14, 15 anos, eu tinha o costume de surfar com os meus amigos no fim de semana. A gente pegava um ônibus, ia para as praias e passava o fim de semana surfando. Que praia que você ia? Eu ia para as praias daqui do Paraná, Santa Catarina, e Paraná. Santa Catarina também, né? Quando a gente podia, a gente ia mais longe. Eu também era surfista, nunca te encontrei nessas praias aí. Tudo bem, vamos lá. E aí, disse que eu estava com a prancha embaixo do braço, indo para surfar com os meus amigos, eu virei para ele e falei, pai, o que você vai fazer com o teu consultório quando se aposentar? Aí ele falou, não sei. Ele, então tá, acho que eu vou ser médico. E foi a partir daí que eu comecei a pensar na ideia de seguir a carreira. Mas claro que alguma influência dele teve, né? Pelo fato dele falar muito, a profissão ser uma profissão que acaba trazendo muito trabalho para casa. E, enfim, a gente via essa rotina dele. E eu nunca me imaginei assim médico, na verdade, mas a partir do momento que ele me levou com essa ideia, falou, bom, se você quer ser médico, vamos um dia comigo no hospital. E aí ele me levou para o hospital aqui no Nossa Senhora das Graças e me levou né, para a rotina dele, do dia a dia, vendo pacientes, alguma coisa. Eu acompanhei ele um dia de trabalho dele e aí eu falei, pai, quero um centro cirúrgico. E aí ele me levou para uma cirurgia e a primeira cirurgia que eu vi na minha vida foi uma cirurgia cardíaca. E era um cirurgião meio nervoso, então eu entrei no campo cirúrgico, vi aquele coração batendo na minha frente, o cirurgião brabo, nervoso, brigando com todo mundo. Mas a hora que eu vi aquilo, eu me apaixonei. Eu falei, é cirurgia que eu quero fazer. E aí o olho brilhou e eu falei, não, acho que a área da medicina vai ser o que eu vou seguir. E aí fomos em frente. Bacana, Luiz. Agora teu pai arriscou, né? Porque algumas vezes você pode gostar e às vezes você pode ficar assustado, né? Então, claro que eu confesso que a primeira vez você botar uma máscara, entrar no centro cirúrgico é um choque. Você lembra a idade que você tinha, não? Eu tinha 16 anos. É a idade da minha filha mais velha hoje. Mas então já tinha uma maturidade para tentar entender, assim, olha, esse é o curso que eu vou fazer. A gente é muito novo, né? Quando a gente toma novo. essa decisão, isso eu sempre falo, eu acho que é um absurdo a gente viver hoje, que a gente que tem filho nessa fase, a gente imaginar que eles tenham que decidir nessa fase da vida deles o que eles vão fazer pro resto da vida. É verdade. É muito difícil, né? Essa maturidade não está lá ainda, né? Não. Então, eu acho que, por um lado, eu acabei dando sorte, né? De fazer essa escolha e ser a escolha absolutamente certa para mim, porque fora médico eu não me via fazendo outra coisa. Eu tenho, depois quando a gente fala dos hobbies, se você perguntar para qualquer um da minha família, fala, pai, se você não fosse médico, qual seria o teu sonho em ser? E eu sempre brinco, os meus sonhos seriam ser um astro do rock, mas como eu não tenho talento para isso, eu vou ser médico mesmo. Você sabe que meu sonho é ser cantor, como eu não tenho talento, eu virei um podcaster. Um microfone. É isso aí, estamos de algum jeito seguindo um pouco isso aí. É o viés da vida, vou dizendo, vai te levando, né, as tuas frequências. Luiz, me conta um pouquinho, daí você fez vestibular, né? Foi o primeiro vestibular que você tinha feito? Foi. E também tem uma história curiosa nesse momento, porque na nossa época, quando a gente fazia, a gente tinha 2 opções.
Federal e a Católica. Não tinha outras, né? E saiu o primeiro resultado da Católica, eu não passei. E daí meu pai já falou, então acho que tudo bem, né? Não vai, se não passar na Federal não deu. E no fim acabei passando na Federal. E, né, foi onde nossos caminhos aí, né? Como amigos, a gente acabou, né, se conhecendo lá na faculdade. E aí seguia, né, na Federal. E no começo da faculdade já tinha essa ideia de ser cirurgião, mas entrei com a ideia de ser cirurgião cardíaco. Fui, por coincidência, fazer um estágio durante uma greve da Federal e fui assistir uma cirurgia do pai do Madalosso, nosso colega. E fiquei 12 horas numa neurocirurgia e falei, não é para mim. Decidi que não quero. Né? E, apesar de eu fazer na época monitoria de neuroanatomia e tal, e terminei a faculdade com a ideia de ser cirurgião. Não sabia para que lado que eu ia, né? E aí... Então, só para entender, então quando você foi para a residência, você diz assim, eu vou fazer uma área cirúrgica. Você fez cirurgia geral? Sim. E aí fiz cirurgia sem saber geral, exatamente que se ia fazer uma subespecialidade, uma outra área. Eu gostava de cirurgia, sabia que ia fazer cirurgia, mas que, apesar de, pela influência do meu pai com a clínica, sempre gostei muito de clínica, gostei de estudar clínica, e acho que isso inclusive me tornou um médico melhor, porque eu acho que eu me tornei um pouquinho mais completa por não focar tanto só em cirurgia. Então isso me ajudou, né, durante a minha carreira. Mas aí sabia que queria cirurgia. Como pré-requisito para muitas subespecialidades é você fazer a cirurgia antes. Então fiz 2 anos de cirurgia. E no final do primeiro ano, e essa também é uma história que é interessante, eu já durante a cirurgia eu gostava daquele detalhe final ali, eu adorava. A gente, como R1, você sabe disso, né? O primeiro ano da residência a gente tem que fechar a pele, tem que ser estudado. E eu gostava de perder tempo ali fechando a pele, fazer aquilo com bastante cuidado, me preocupava com essa fase final, né? Bacana. Achava isso já bacana. Então isso eu já comecei a ver que eu tinha um pouco dessa questão do detalhe, né? E aí num plantão desses também, ali nesse hospital, no Nossa Senhora, onde eu fiz a minha residência, teve um plantão desses que eu acabei me deparando com uma situação triste numa paciente jovem, que eu tive que fazer atestar o óbito dela para uma paciente jovem com câncer. E aquilo me doeu muito, assim, sabe? Eu, como médico e de não conseguir, né, fazer mais ali naquele momento. Mas aí eu falei, eu acho que eu não consigo ter esse tipo de vivência para o meu dia a dia como médico. Para mim impactava demais, eu não conseguia separar um pouco as coisas, eu ter um pouco a frieza de encarar aquilo como uma coisa tão natural. E eu falei, preciso procurar uma especialidade que as pessoas não tenham, assim, ou esse risco seja muito menor, né, de ter algum tipo de problema maior, e eu quero tentar ver a gente feliz e fazer a gente feliz. Que bacana. Né? E aí, como eu já tinha esse detalhe ali, eu falei, bom, cirurgia plástica é uma possibilidade. Né? Final do primeiro ano da residência. Final do primeiro ano da residência. E aí foi quando eu comecei a pensar no assunto. Quando chegou no final do segundo ano, eu falei, não tenho certeza absoluta ainda. Não fiz prova para residência em nenhuma outra subespecialidade, mas daí conheci uma colega cirurgiã, que é a doutora Ruth Graff, que também é muito famosa. Um abraço para a doutora Ruth. Um abraço para ela, e tenho muita gratidão por tudo que ela me ensinou. E aí, nesse momento, eu conversando com ela, encontrava com ela no centro cirúrgico, eu falei, doutora, eu gostaria de saber se é cirurgia plástica mesmo. E ela falou, então, por que você não fica um tempo aí me acompanhando, vendo minhas cirurgias, vendo meu dia a dia? E aí foi isso que eu fui fazer. Fiquei 1 ano. Antes de prestar prova para residência de cirurgia plástica, fazendo esse fellow, né, com ela na cirurgia plástica. Que bacana. Foi até durante esse ano daí que eu tinha uma ideia de eventualmente fazer uma parte de uma formação fora ou ir para fora, né? A gente teve um pouco nessa época essa ideia de principalmente Estados Unidos. E aí prestei as provas até, né, do USMLE para poder fazer, e durante esse período, como eu estava mais tranquilo, eu consegui fazer as provas, passei. Mas daí eu falei, não, vou fazer a cirurgia plástica, gostei, né? Mas eu vou fazer aqui no Brasil. Eu vou fazer aqui no Brasil e depois eu vejo se eu vou em frente, né, ou se eu vou para fora, faço um complemento disso depois. Deixa eu só colocar aqui... O doutor Luiz aqui já colocou vários insights, pessoal. Você, jovem médico que está se formando, muitas vezes não sabe o que vai fazer da carreira. Deixa o tempo te levar.
sabe? Easygoing, vai levando. O que eu quero dizer com isso? Importante, às vezes, você que não sabe o que você quer, é você tentar identificar o que você não quer, né? Aí já é uma grande área. Você começa a fechar um parênteses e você vai sendo direcionado para aquela área. Quando você chega próximo daquela área, no caso dele, ele disse assim, puxa vida, olha, eu não quero fazer cirurgias longas, 12 horas, eu não quero trabalhar com paciente que está sofrendo muito, paciente oncológico. Ele começou a direcionar a área dele e vai entrando aí num canal de autodesenvolvimento e de chamada, né? Porque diz que a nossa cabeça, Luiz, eu gosto muito desse assunto, sabe? Uhum. Não sou coach, não tem nada a ver com coach, mas a gente começa a selecionar, né, de forma inconsciente, o que é produtivo para que a gente possa realizar as coisas que a gente quer. E isso aconteceu com ele. Ele foi indo, de repente apareceu essa oportunidade da doutora Ruth. E foi engraçado, porque foi por acaso, né? Cruzando em centro cirúrgico e conversando. E aí, posso, né, no intervalo aqui, posso dar uma olhada na sua cirurgia e tal. E aí nessa conversa que acabou surgindo essa possibilidade de ficar um ano ali aprendendo um pouco mais. Né? Então vamos lá, e daí na sequência e aí fiz a cirurgia plástica, né? Terminei os 3 anos de cirurgia plástica, né? E a gente faz aquela prova de especialista e tal, terminei isso. E aí eu falei, eu quero ir para fora. E aí você vê, eu vou contando e vou lembrando das situações que vão acontecendo. Maravilha, é isso que a gente quer. É isso que nós ouvintes aqui queremos aprender. Como é que foi essa tua jornada, essa tua carreira profissional? E a minha ideia nessa fase, quando eu estava terminando a cirurgia plástica, era eu vou terminar aqui, vou para os Estados Unidos, faço alguns fellows lá e de repente eu vou fazer minha vida fora. Eu tinha um pouco de ideia de ficar por lá. Tá. Só que aí aconteceu uma coisa que mudou completamente. 2 coisas que aconteceram, né, mudaram muito a minha trajetória. Acabei conhecendo a minha esposa bem nessa fase, né? Mas assim, a minha diferença para ela é 9 anos. Então eu tinha 29, ela tinha 20, 21 anos. A gente se conheceu bem nessa fase. Tinha essa diferença. É uma diferença grande, né? E ela era muito jovem, estava ali terminando a faculdade e tal, e eu já estava numa outra fase, querendo ir para fora. Eu falei, não, acho que, né, não vai ser uma coisa que vai ficar tão séria assim. E já tinha essa ideia de sair. E aí eu peguei, programei um fellow, e eu lembro até hoje a minha passagem para os Estados Unidos para começar a fazer esses fellows que eu queria, porque o que eu quis fazer? Eu fiz uma formação aqui no Brasil, a gente é muito bom em contorno corporal, mas eu quero aprofundar algumas áreas que eu acho que me faltaram um pouco de formação aqui. Então, a minha ideia dos Estados Unidos era focar muito em cirurgias faciais ali, né? Rinoplastias, que você sabe que eu gosto, rejuvenescimento facial, que os americanos naquela época eles estavam muito fortes. Então, eu foquei nisso. E aí, essa primeira programação desse fellow, eu tinha marcado uma passagem, isso era 2001, para o início de setembro de 2001, que eu ia viajar e ia ficar 6, 8 meses fora e tal. Eu falei, então daí não vai dar nada, né? Esse namoro não vai acabar não ficando mais sério. Por alguma razão eu mudei a minha passagem do início de setembro para depois do dia, acho que perto do dia 15. E nesse meio tempo veio o ataque terrorista das Torres Gêmeas. 11 de setembro. Fecharam os Estados Unidos. Não estavam aceitando mais ninguém. O pessoal de lá falou, não venha. Ou seja, você ficou no Brasil. Fiquei no Brasil. E daí deu um intensivo no namoro. E acabou casando. E aí o intensivo namoro me fez mudar a minha cabeça. Eu falei, não, eu quero ainda ir para os Estados Unidos, mas vou casado. Ou noivo. Vou para lá com outra ideia, que eu não quero mais ficar lá, talvez. Talvez eu pense em voltar, né? E aí isso mudou a minha trajetória, porque daí eu já fui com a ideia de voltar também, né? Então eu fui fazendo em etapas, fui em alguns lugares, né? Conheci pessoas muito bacanas e tive a oportunidade de aprender muito com alguns cirurgiões que eram na época, né, os tops ali das áreas que eu queria aprender. E como era uma coisa que veio, né, do meu interesse, fui eu que financei a minha viagem. Eu não queria pedir isso para o meu pai na época. Eu falei, bom, já estou com quase 30 anos, eu preciso, se eu quero fazer isso, eu vou me virar. E aí eu trabalhei, juntei dinheiro, fiz uma primeira etapa, voltei, trabalhei um pouco mais, juntei um pouco mais de dinheiro e voltei para uma segunda vez. Mas daí, nesse período, que nem eu falei, as coisas ficando mais sérias e aí eu acabei ficando, casando e estabelecendo raízes aqui mesmo. Que bacana. Outro insight bacana.
né? Veja que você vai fazendo as coisas e vai acontecendo ambiente, né? Ele se posicionou no Brasil, sabendo que aqui é o que ele queria. Então ele tomou uma decisão. Outro insight bacana, as pessoas que nós escolhemos para estar ao nosso lado. A sua esposa mudou, são pontos de inflexão. E a outra que é o conhecimento. Ele sempre buscou os estudos aí, fazendo vários fellows, não é isso? Eu acho que são 3 pontos importantes para o sucesso que você tem. Então, talvez tudo isso, se você não tivesse programado, não teria acontecido. Pois é, acho que a gente, aquela história, né? A gente faz os planos e Deus dá risada. Então, aqueles planos que você tem, né, todos certinhos, muitas vezes eles se desviam do caminho e quando você vê, você está numa outra posição e você está gostando dessa outra posição, né? Você sabe para mim o que serve um plano? Vou te dizer, meu ponto de vista, que as pessoas dão risada, né? Eu acho que o plano serve só para uma coisa, para te dar um norte, uma direção. Sim. O que está escrito no plano Desculpa, você já viu alguém terminar uma casa exatamente como está a planta? Que é um planejamento? Isso não acontece. Não. Mas você sabe como que vai ficar a casa, você visualiza a casa. Porque você construiu que eles chamam de um BS, um plano de ação. Só que não vai ser exatamente igual aquilo. É isso que acontece, só que você tem um norte. Sim. É lá que nós vamos chegar. Você faz isso. Então, eu acho que isso acabou me levando para o que eu queria, para os caminhos que eu queria. E as escolhas, só que nem você falou, acho que hoje, muito do que eu sou, eu devo a essas escolhas que eu fiz nessa época, né? Porque com certeza. O foco era ficar aqui, o apoio que eu tive da minha esposa e da minha família, para as outras coisas que vieram no caminho, foi fundamental para poder chegar aqui e ter essa carreira que eu tenho também, né? O apoio dos meus pais, então tudo isso fez muita diferença. Cara, e eu sou fã da tua família. Obrigado. Me conta um pouquinho deles. Fale um pouquinho dos teus pais, dos teus irmãos. Queremos conhecer aqui o Dr. Luiz, que na verdade para nós é o Luizinho agora, o médico por trás do jaleco. Bacana assim. A história dos meus pais é divertida também. E, enfim, minha mãe do interior, meu pai daqui. Qual cidade do interior? De Ibaiti. Ibaiti. Isso. Tá. E aí veio fazer colégio interno em Curitiba, acabou conhecendo meu pai. Meu pai nascido aqui e filho de farmacêuticos, se juntaram e, enfim, daí Posso mandar um abraço para ele? Doutor Pirajá, sou teu fã, feliz. Um grande abraço, porque ele vai assistir o filho. Eu tô indo de carona aqui, então um abraço pro doutor Pirajá, nós somos fãs dele. E é bacana, a ideia deles, né, lógico que casaram, tiveram os 3 filhos. Era tudo muito diferente na época deles. A gente 3 filhos bonitos, vocês são todos, né? A genética deles deu uma ajudinha. Mas eles acabaram começando a vida e o que a gente imaginava para começo de vida, né, na nossa fase, não é o que os nossos filhos imaginam para deles. Mas quando meus pais contam as histórias deles, a gente fala, meu Deus do céu, como é que vocês começaram a vida, né, desse jeito, né, dessa maneira? Então, minha mãe era professora ali, né, não tinha uma limitação. Meu pai começando a ser professor universitário, começando carreira, 3 filhos. E aí, no fim, né, as dificuldades, né, de todas essas questões, mas criaram, acho que deram todos os princípios que a gente precisava de educação e principalmente permitiram que a gente seguisse um caminho muito certo. E os filhos todos, graças a Deus, são muito bem sucedidos, né? Cada um na sua área. Então minha irmã, ela foi a primeira, né, a minha irmã mais velha, ela é procuradora do trabalho e, enfim, muito bem sucedida na carreira dela, tem livros e é uma pessoa muito esclarecida e muito bem respeitada, Fala o nome dela para nós aqui. Adriane Araújo. E o meu irmão, que você já conhece, né, teu xará, César, ele é engenheiro, acabou trabalhando numa época numa empresa que era a Siemens e foi fazer um trabalho na Alemanha e nesse período que ele estava na Alemanha conheceu o pessoal da Siemens americana e aí eles o convidaram para ir para os Estados Unidos. E aí foi para lá, fez a vida dele lá, os filhos nasceram lá, é residente, tem, né, toda a vida dele está toda feita fora. Então ele faz acho que 17 ou 18 anos que mora já nos Estados Unidos e está com a vida toda feita lá. E acabei que eu fui o único dos filhos que ficou em Curitiba, né? Porque minha irmã está em São Paulo, teve um tempo em Brasília, agora está em São Paulo, meu irmão fora e eu fiquei junto aqui com meus pais. E naquela brincadeira que eu falei do meu começo, né? Pai, o que você vai fazer com o teu consultório quando se aposentar?
O que Faz aconteceu, sentido. o que aconteceu no final das contas foi que eu acabei montando a minha clínica e meu pai veio trabalhar comigo depois, o que para mim é uma honra também, Com né? certeza, né? Tê-lo junto ali no dia a dia. Ele, claro, agora está em vias de se aposentar, está com 80 anos, mas com a cabeça, né, muito boa e feliz, e ainda tem os pacientes que o procuram Eu sei disso. até hoje. É. Mas o fato de tê-lo perto ali, da gente se encontrar em consultório, no Que intervalo presente, tomar um hein? café, nossa, nem fale. Isso é um presente, né? Esse é um Deve ser presente. muito bacana o pai médico trabalhar com o filho médico, porque nós, filhos médicos, trabalhar com o pai, putz, é sensacional, né? Você pode me dizer isso. Mas um dia vamos chamá-lo aqui. Ele, né? ele vai gostar ele também deve ter muita história para contar também. O Tupirajá tem muita história e é uma pessoa muito divertida. Vamos chamá-lo aqui juntos. Pode ser? Pode. O convite está feito, Tupirajá. Pode ser. Luizinho, sobre carreira médica. Uhum. Tá? Nós temos aqui vários novos médicos que estão se formando, estudantes de medicina que nos escutam no canal. Sim. Como é que você vê essa questão de hoje da internacionalização do médico, né? Nós chamamos do medical travel, sabe? O pessoal vai de um país para o outro para ser operado por um especialista. Fale um pouquinho, você tem uma experiência grande, eu queria que você compartilhasse com a gente. São justamente essas surpresas aí da vida, né? Isso. Mas assim, eu acho que o que permitiu isso foi essa questão da globalização e a facilidade de acesso à informação. Hoje está muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, antigamente, para você pensar, não, eu quero ir para fora fazer algum tipo de fellow, tinha uma certa dificuldade, né? Hoje em dia, você já conhece médicos do mundo inteiro na palma da tua mão. É só você entrar em qualquer aplicativo desses de redes sociais, você já conhece o médico, o trabalho dele. E os médicos, de uma certa forma, estão mais acessíveis, né? Se não for ele, a secretária dele, alguém do time, então você consegue conversar com eles. Sim. Antes você não conseguia. Era uma coisa, né, impensável, né? Imagine falar com um chefe de um serviço. Exatamente. Né? No Oriente Médio, sei lá onde for. Mas conte daí, como é que eu sei que você tem uma participação internacional muito grande. Então, isso... Como é que isso iniciou? Desde pelo início, que é muito interessante. A história foi que um dos nossos amigos, o Marcelo Loureiro, que já esteve aqui. Um abraço, Marcelo. O Marcelo recebeu um cirurgião lá do Oriente Médio, aqui para fazer uma especialização com ele, e esse cirurgião voltou, né, para o país dele e falou, Marcelo, nós estamos precisando de um cirurgião plástico. Isso foi em 2016 para 2017. E daí eu comecei a conversar com ele e ele falou, por que você não vem para cá para conhecer e tal? E aí fui. E eu nunca tinha ido para o Oriente Médio, não tinha nem ideia como é que era. Não falo, né, árabe, nada, então o inglês foi meu parceiro ali e acho que até para quem está pensando nessa internacionalização, tem o inglês afiado, porque isso é o básico para você poder, né, conseguir abrir muitas portas. E aí ele me chamou e falou, venha conhecer. E aí fui conhecer e vi que a estrutura que eles têm lá é muito boa, né? A estrutura hospitalar deles é muito boa. Muito boa. A maioria dos médicos da região do Oriente Médio tem uma formação fora, e principalmente na Europa, focado em Alemanha e Inglaterra, então eles têm uma formação muito boa. Mas são países que a cirurgia plástica brasileira ela é bem vista mundo afora, né, por tudo que a gente já teve de histórico, enfim, lá começando com Pitangui e hoje vários outros nomes que expandiram o Brasil com técnicas. Então o cirurgião brasileiro ele é muito bem visto. E aí, com esse convite que foi feito, segui os trâmites normais. Foi uma coisa que demorou quase 2 anos entre legalização de documentação, passando por embaixada, enfim, Ministério de Relações Exteriores, e aí uma entrevista, como uma entrevista prova para poder, né, ver se eu estava ali, né, apto a poder ser especialista, né, lá fora, e aí fui aprovado, deu tudo certo, e aí comecei a trabalhar. Então, aí que entrou aquela fase de você começar a dividir a tua carreira aqui e com uma carreira internacional. E o desafio, na verdade, maior foi tentar ter um equilíbrio essas duas coisas, que eu acho que aí entra a dificuldade. Imagino. Né? Equilibrar família, carreira no Brasil com carreira fora. Mas o mais difícil para mim foi entrar num país onde eu não conhecia a língua, onde eu não conhecia a cultura, e tudo foi muito intenso. Então, eu tive que, à medida que eu fui indo para lá, tateando algumas coisas, lógico que lia, perguntava, tentava entender um pouco, mas
os objetivos são muito diferentes, os pacientes são diferentes, as expectativas são diferentes dos pacientes brasileiros. Então, por exemplo, essa é uma primeira coisa. Entendo. Muito por influência de rede social. Entendo. Porque a gente tem uma rede social hoje em dia que é forte no Brasil, mas lá mais ainda. Deixa eu só perguntar, então, para não perder essa linha. Tá? Como é que você vê, assim, é seguro operar hoje num país do Oriente Médio? Então, e aí você falou, e esse travel, como você falou, né? Turismo médico, ou como se chama. Então, ou os pacientes vêm a você. Isso, ou você vai até eles. Ou surge uma oportunidade de você ir até eles, isso, né? Que foi o meu caso. Então, assim, eu acho Você que... se sentia seguro? Eu me senti seguro a partir do momento Tá. que eu cheguei e fui coletar informação. Tá. Né? Como funcionam as coisas aqui? Como funcionam as questões jurídicas aqui? Qual a estrutura hospitalar que eu tenho para trabalhar? Né? E o principal de tudo, eu acho, foi falar assim, eu quero a minha autonomia para poder seguir e seguir todos os princípios que eu sigo para mim lá. Então, tudo que eu acreditava ser seguro em relação à cirurgia... O ato seguro? O ato seguro, né, uma cirurgia segura, eu aplicava lá. Então, por exemplo, só para citar Isso é importante simplificar. Vamos simplificar para o nosso ouvinte aqui. O que é uma cirurgia segura, né? Então, por exemplo, um paciente que é fumante, que é obeso, que é uma coisa que acontece muito nos países do Oriente Médio, eles chegam muito acima de peso, fumando e querendo fazer cirurgias. Então, eu posso te dizer que a cada 10 pacientes que eu via, 8 eu negava. Né? Por que eu negava? Porque não tinham condições, na minha visão, de fazer uma cirurgia segura. Se você quer operar, você vai precisar o tabaco seguir. prejudica, além do problema do pulmão, a cicatrização, sabe? Então tem problema de estase sanguínea, coagulação, sabe? É uma cirurgia totalmente diferente de um paciente rígido que não fuma. Então, o que o Dr. Luiz está falando é que se o paciente estivesse com um nível de tabagismo muito alto ou fumando há muito tempo, ele ia chegar lá na região para operar, ele disse, não, esse paciente não dá para operar porque a cicatrização dele, com possibilidade de abrir os pontos, não é isso? Sim, perda de viabilidade de tecidos, né? O tecido não funciona, o tecido não é bom para fazer o que ele precisa fazer. Então é uma... E um risco dessa questão da trombose, né? Que é uma coisa que é muito grave e com potencial, né, muito, muito maior de perigo. Ou seja, a cirurgia ela tem várias etapas. Também corresponde ao pré-operatório, o preparo, não é isso? Não é só você cortar o paciente. E também depois o que pode vir a ter de consequências. Você é responsável. Então é isso que você se preocupava. Essa não é a primeira preocupação. Tem uma estrutura hospitalar muito boa? Tem. Que tipo de paciente que eu vou operar? Eu quero selecionar o paciente. Eu quero selecionar o paciente. Ou pelo menos colocar a mão em alguma fase. Dizer, esse está apto, esse não está. Esse está apto, esse não está. Então eu tive toda a autonomia para dizer não e fazer o que eu achava mais correto. Tá? E a terceira coisa era alinhar as expectativas que os pacientes tinham, que são diferentes das expectativas daqui. Isso é muito difícil, hein? Eu digo que hoje um dos maiores desafios é o alinhamento da expectativa. Porque eu tenho certeza que as técnicas modernas, que ele tem conhecimento, eu tenho, a gente consegue fazer, mas será que o que a gente faz é o que o paciente quer? Culturalmente, né, é o que o ambiente vai pedir? Então, essa é uma dificuldade porque, por exemplo, e aí a gente vai entrar numa área que eu gosto de falar, que é a questão da liberação de antes e depois, fotos de antes e depois, que a gente vê que no Brasil isso não é permitido, né, pelo nosso código de ética e tal. Então, só um parênteses aqui, hoje você faz parte da Sociedade Brasileira ou não? Não, eu já fiz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como regente num capítulo. É um capítulo de gestão de carreira que tinha e focava bastante nisso. E aí, numa época, a gente criou um comitê com outras especialidades para tentar convencer o Conselho Federal de Medicina da importância dessa divulgação e de flexibilização de algumas regras. Então, só para a gente dar aqui um pouquinho não só de notoriedade, de autenticidade no que ele está falando, é que ele já foi um dos grandes elaboradores também de um capítulo, né? Capítulo é um conjunto de pessoas, né, que tem uma área com foco de atuação de mostrar a importância de você, de repente, tentar publicar um antes e um depois de fotos. O que é válido, o que não é, o que é ético, o que não é. Então você sabe fazer isso, né? Você sabe até para a questão de redes sociais. Então, e essa foi uma diferença que eu encontrei lá. Lá era permitido e aqui nunca foi permitido.
Ah, lá é permitido? Eu não sabia disso. Totalmente permitido, pode-se fazer qualquer tipo de antes e depois, é permitido exposição de paciente. Fotos de pacientes com a deformidade de antes e depois. Sim. Por Tudo isso que- liberado em por redes isso- sociais. Entendi. E o que eu descobri que tem países, os países que têm maior índice per capita de uso de redes sociais no mundo estão no Oriente Médio. Tá? Então eles gostam muito de rede social. E aí criava essa dificuldade em relação à expectativa, porque você pegava um paciente que tinha feito uma cirurgia bariátrica, aquela flacidez natural de quem perdeu muito peso, Tá. olhando uma foto de antes do Instagram que era tão exposta lá para eles e falando assim, quero esse resultado aqui. E aí eu olhava e falava assim, eu infelizmente não consigo te dar esse resultado aqui, por essa razão e aquela é outra. Entendi. Então a expectativa de resultado deles, de muitos deles, era muito irreal. E aí eu precisava falar não de novo, né? Então você vê como a gente vai reduzindo, né? É. Eu nesse período desde que eu tô lá, graças a Deus não tive nenhuma complicação maior, tive assim coisas pequenas como qualquer cirurgia pode ter, e tive assim acho que provavelmente uma média de satisfação muito boa também. Por quê? Porque eu consegui alinhar essas coisas, né, com o paciente, saber mostrar para ele o que ele poderia obter de resultado dentro do que as condições físicas, anatômicas dele permitiam. E aí eu achava que a gente conseguia ter um resultado adequado. E aí a cirurgia segura. Pessoal, olha aqui, ó, eu preciso falar isso aqui porque uma das situações mais difíceis que tem, não só para o médico, mas para o paciente, é você falar e receber um não. Você não tem condições de fazer cirurgia. Isso é muito importante para o médico falar não, né? Até por uma questão de um ato seguro, e também para o paciente entender que, olha, o mais importante é a vida. Exatamente. Hoje, coincidentemente, de manhã eu tive que falar não. Tem que falar um não. Tive que falar um não. Né? Por uma razão médica, o paciente tinha. Então isso é difícil para o médico e para o paciente, Mas não é só para o paciente. Por quê, doutor? Porque eu quero, né, o que é melhor para você. E o melhor para você não é fazer essa cirurgia até que você corrija essa condição de saúde. Então, acho que essa é uma questão que o tempo acaba trazendo para a gente, né? Tinha um cirurgião que era muito sábio, que era o Dr. Baruti, que ele falava, e eu lembro de conversar com ele, e ele falava assim, então, Luiz, eu quando era novo, os pacientes tinham medo de mim. O meu aspecto muito jovem assustava os pacientes. E agora que eu estou mais velho, sou eu que tenho medo dos pacientes. Faz sentido? Medo no sentido de, assim, será que eu consigo entregar tudo que ele me pede? Será que a cirurgia vai estar em condições adequadas? Então, a gente com a experiência, como a gente já tomou os nossos tombos aí na carreira, a gente já consegue seguir caminhos que são um pouco mais seguros, né? E saber tatear as coisas antes delas acontecerem. Acho que isso que é... A indicação acaba sendo bem importante, né? Bacana. Posso explorar um pouquinho aqui um assunto técnico, mas que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o dismorfismo corporal. Sim. Explica uma coisa de uma forma bem leiga, assim, bem simples. O que é um dismorfismo corporal? É a pessoa não enxergar a realidade, né, da anatômica ou visual do que ela realmente é. Exato. Ela olhar para o espelho e se ver uma coisa muito pior ou muito diferente do que ela é. Isso é cada vez mais comum por causa das redes sociais, por causa da expectativa e por causa da própria percepção, da autopercepção, né? A autopercepção com as selfies mudaram demais, né? As pessoas tirando fotos todo santo dia. Quem se acha bonito em toda foto que tira? Ninguém. Talvez nem enfim, um Brad Pitt ou enfim esses famosos aí, uma Angelina Jolie, que são lindas, pessoas bonitas, devem ter momentos que ele fala, meu Deus, como é que eu saí assim nessa foto? Então, como que você vai sair em todas as fotos que você tira bonito? Você não vai sair. Fora a questão da distância focal, que é uma outra coisa que você também já sabe, né, que a selfie distorce. Ela distorce. Pessoal, no mínimo 30 centímetros, tá? Você tem que esticar bem o braço, porque ela vai distorcer. Se você tirar frontal, o teu nariz vai ficar maior do que ele é. Isso. Tá? Então, o teu nariz às vezes não é tão grande assim. Né? E vocês estão falando aqui, estão vindo 2 especialistas, né, Luiz? Uma dica aí para o pessoal. Ó, não tire selfie muito próximo, distante, pessoal. O ideal é no mínimo 1,5 m, 2 para pegar Muda demais, né? Muda demais. A imagem muda, né? Muda demais. Então, o dismorfismo aparece e tem pessoas que elas não se enxergam, né? Simplesmente não conseguem enxergar como elas se veem, né? Como elas realmente são. Isso é uma questão que deve ser tratada com outro tipo de especialista, não com cirurgia. Né? Então, a questão nossa é identificar esse paciente antes, né? Antes de fazer uma cirurgia. Essa é a nossa missão, né? Poder, que nem eu falei, esse paciente vai conseguir
né, ficar feliz com esse resultado. Vou fazer já um convite desde já. Nós vamos voltar aqui, tá, para falar sobre dismorfismo corporal. Pode ser? Pode. Né? Pode. Trazer para você leigo, nós vamos conscientizar as pessoas da importância de você saber que é uma patologia, né? Está muito relacionada à questão da saúde mental. Nós passamos aí o mês de janeiro branco. Essa questão normalmente está associada com outras patologias, né? Outras ansiedades, outras fobias, outros distúrbios. E nós vamos trazer uma colega, de repente, da área de psicologia, para poder compartilhar o ponto de vista que ela tem no consultório. Sim. Né? Mas vamos fazer isso? Vamos. Maravilha. E eu acho que nesse ponto, porque tudo que a gente está vendo, né, que a gente vê hoje, né, as redes sociais vieram para muitas coisas boas, mas foram trazendo muitas outras dificuldades, né? Então, assim, quem que posta uma foto em rede social, no momento que você está lá, hoje em dia tem até os filtros e tal, mas esquecendo disso, postei a foto, tirei a foto e já postei, ninguém faz isso. É muito difícil. Todo mundo pega a foto, olha, vê o ângulo, corta aqui, eventualmente vai lá, põe o filtro e faz isso. Então todo mundo quer estar a melhor versão possível. E aí a pessoa pega, se olha no espelho e pega aquela outra foto no Instagram, meu Deus, como é que essa pessoa, isso a gente ouve muito no consultório, como é que essa atriz aqui, ela teve 3 filhos, doutor, olha como é que ela tá, olha o corpo dela, eu queria ficar assim. Tá, então vamos fazer a diferença. Essa pessoa, ela vive de imagem, ela tem um personal, uma nutricionista, 15 babás para cuidar dos filhos dela e ela só se preocupa com a aparência. Como é que você, trabalhando, tendo a tua correria do dia a dia... Bacana. Tendo que fazer... Você traz para a realidade, né? Como é que você quer... Não queira, isso é sofrimento puro. Não faça isso com você mesmo. Né? Bacana. Queira entender que você vai conseguir chegar numa versão melhor tua, mas não se compare a ninguém. Porque isso só vai te causar sofrimento. É isso aí. Né? Você tem que aprender a ser feliz com as coisas que você tem, porque rede social, a gente vai ver que tem muito de montagem, posição e tal, e quem vive de imagem sempre vai procurar o melhor ângulo, o melhor, né, a melhor situação. E não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Né? Não é. E não, a gente não pode querer exigir aquela perfeição em rede social nem para nós mesmos, nem para ninguém. É isso aí, parabéns, Né? pessoal, não deixem de assistir, hein, pessoal, produção, faz um corte isso aí depois, hein, sensacional esses insights aí, doutor Luiz. Luiz, falando em rede social, né, eu sei que você é um conhecedor do que pode, do que não pode, eu queria saber qual que é a tua opinião no Brasil, no momento que os médicos estão, né, fala um pouquinho qual que é o teu ponto de vista sobre a rede social hoje, de uma maneira bem genérica. Tá, o que eu acho que assim, ó, a gente tem que pensar que foi uma mudança de mentalidade, né? O que aconteceu? A gente tem, as nossas normativas vêm do Conselho Federal de Medicina, né? E essas normativas são antigas, uma de 2003 e ela foi modificada em 2011. E a gente sabe que o que acontece no mundo digital ontem já não vale mais hoje. 2011, a última modificação? A modificação foi em 2011. Pessoal, mais de 10 anos. Isso para rede social é 100 anos. São anos-luz aí, Você, né? assim, 6 meses, veja, desenvolve uma inteligência artificial aí, te pedir não sei o quê. Imagina a rede social 10 anos. Então, não faz sentido. Não faz sentido. E a gente, né, como médicos, como a gente tem essa proibição, na teoria, o que acontece? Você não pode, e muitas das coisas que a gente imagina, quando você pensa em proibição, você fala em antes e depois. Não. As proibições são muito maiores do que essa. Por exemplo, coisa simples, você pega um pediatra e a mãe está agradecida que ele tratou do filho, né, enfim, curou um filho que estava lá doente, e ela quer tirar uma foto com o pediatra, agradecendo pelo trabalho dele e enaltecendo tudo que ele fez. Segurando a criança no colo. Ou segurando a criança no colo, nem precisa nem estar com a criança junto, só agradecendo e tirando uma foto com o pediatra. Teoricamente isso é proibido. Não sabia disso. Mas por quê? Porque você não pode estar com uma paciente, expondo uma paciente, ou você não pode, a paciente pode postar no dela, mas se você quiser repostar aquilo, você não pode. Você está expondo alguém ou fazendo o médico está expondo o paciente ou que tem um relacionamento direto com o paciente. Então assim, só um testemunho positivo. Gostei muito, né, do doutor fulano de tal, achei ele muito bom, muito ético, muito correto, deu tudo certo no meu tratamento, na minha cirurgia. Isso também é uma coisa que pode ser proibitiva simplesmente se for repetitivo. Entendi. Se vier muito da mesma pessoa. E às vezes aquela pessoa gosta muito do teu trabalho e ela quer falar bem de você. Entendi. Os nossos maiores
os nossos maiores defensores são pessoas que passaram pelos nossos cuidados, né? E ela, às vezes ela quer te elogiar, mas ela não, teoricamente, se ela te elogiar, ela pode elogiar no canal dela, mas você não pode repostar isso. Se você ficar repostando, teoricamente você está querendo se autopromover. Pessoal, isso é de 10, 11 anos atrás. Sim. São coisas simples. Você vê que a gente não está falando de foto. Não estamos nem falando de foto não ainda, porque falando de isso foto. é discussão para muito tempo. Para outra coisa. Mas assim, agora pensando nas nossas especialidades, né? Otorrino e cirurgia plástica, são especialidades muito visuais. Pois é. Muito visuais. Como que a pessoa vai ter uma percepção de você se ela... Assim, eu ouvi falar que o doutor Luiz ou o doutor César é muito bom, né? Então, o que você fazia... Foi assim que todo mundo começou a vida, né? O boca a boca. Né? Então, esse boca a boca foi que te levou a crescer na carreira. E a carreira médica, eu até escrevi uma vez um artigo e acabei publicando que foi interessante. Eu acho que eu li, eu lembro. O nome do artigo era To be virtual or to be real? That's the question. Quer dizer assim, ser real ou ser virtual? Essa é a questão. Por quê? Porque a gente veio de uma época que a carreira era construída devagarinho, até a gente chegar num determinado tempo, levava às vezes 10 anos ou mais para você ter um nome. E hoje, com a velocidade das redes sociais, quem está começando quer fazer esse tempo num tempo muito mais curto. As redes sociais permitiram um pouco isso aí acontecer, né? Mas assim, com as limitações que a gente tem, isso aqui a gente vê vários outros países do mundo isso liberado e no Brasil não. E isso acabou abrindo um espaço para que profissionais não médicos de outras áreas se apresentarem como experts. E aí que vem o perigo, eu acho. E a gente está falando do perigo de população, né? Por quê? Ou seja, o grande perigo, às vezes, não está nem dentro da classe médica. Não, está fora. Está fora da classe médica, porque acho que assim, se você for pegar um cirurgião ou um médico bem informado, na área que ele se propõe a atuar, ele vai ter uma certa segurança em fazer a maioria dos procedimentos. Como qualquer cirurgião, ele vai ter suas complicações, que isso é natural de quem opera, né? Ou de quem trata. Mas com essa explosão principalmente a estética, que é uma área muito visada, por ser uma área rentável, não ter a questão dos planos de saúde, né, às vezes no meio do caminho. Então, muita gente procura a estética como uma maneira de ter um ganho, porque as pessoas gostam de se sentir bem, o brasileiro gosta de cirurgia plástica, e então as redes sociais vieram muito abrindo um pouco esse caminho. Então assim, e qualquer um que fez algum curso pode falar assim, eu sou o maior especialista de Curitiba em tal coisa. Entendi. E aí você vai procurar a formação, a pessoa não é nem médico, muito menos especialista, não é cirurgião, e às vezes se apresenta como tal, né? E o paciente que está vendo aquilo ali, a primeira coisa que ele vai olhar, ele vai falar, nossa, ele tem 100 mil seguidores, ele é muito bom. Né? Desculpa, eu vou ter que dar um pause aqui, um parênteses, mas você está falando várias coisas importantes aqui que eu acho que tem que dar sempre um reforço. Sim. Tá? Pessoal, ser especialista em algo não quer dizer que você seja médico, tá? O que ele colocou aqui é muito importante, ou seja, primeiro tem que ser médico, antes de ser especialista. E para você ser especialista, ou você fez residência médica em determinado assunto, ou você tem o título de especialista com registro no Conselho Federal de Medicina, ou na Associação Médica Brasileira, não é isso? Exato. Então não caiam nessa, tá? Se for fazer um procedimento, seja na área estética ou qualquer outra área, principalmente estética, né? Vale a pena sempre tentar entender qual é a qualificação do profissional. E eu vou focar bem numa coisa que nós dois gostamos, que é a rinoplastia. Tá. Por quê? Porque a gente está vendo profissionais de outras áreas fazendo intervenções no nariz. E na minha visão, os únicos especialistas que têm, os únicos profissionais de saúde que têm condições de fazer uma intervenção no nariz são os otorrinos e os cirurgiões plásticos. Médicos. Né? Médicos que passaram por residência, por cirurgia. E mesmo nas nossas mãos, é uma cirurgia muito difícil. Muito difícil. Muito cheia de detalhes, tem essas complicações. Então, imagine nas mãos de alguém que não tem uma formação adequada. Então, a dificuldade maior que a gente acaba vendo é justamente isso. Essas regras que nos impõem o Código de Ética Médica, o Conselho Federal de Medicina, acabam permitindo que outros
experts, entre aspas, ou profissionais que não seriam qualificados, se apresentem como especialistas e as pessoas vão atrás desse tipo de coisa porque a rede social amplificou isso bastante e elas acreditam que um número de seguidores ou uma foto com uma celebridade é o suficiente para qualificar aquela pessoa a poder, né, ser especialista naquele ponto. Então, esse engessamento que isso traz, na verdade, está prejudicando a população. Acho que isso precisa ser revisto de uma forma urgente. Pessoal, aqui, ó, mais uma vez, né? Número de seguidores não significa que seja o top das galáxias, como falo, tá, pessoal? Tem muito médico bom, excelente, seja novo, seja velho, que não tem um número expressivo de seguidores. Então fica um alerta. Muito importante é o que você falou, que é a reputação, sabe? Que é o legado do médico. Pesquisem quem é o médico. Acho que você sabe que existe uma razão de nós estarmos aqui falando de ser médico. A gente acredita que o médico, antes de fazer e de estar, ele tem que ser. Então nós estamos mostrando aqui, né, o médico, Dr. Luiz, né, por trás do jaleco. Tenta entender um pouquinho qual que é o legado dele, a autenticidade dele, como que ele construiu a carreira dele. Daí sim, você vai ver os resultados dele. Como que você vai ver os resultados dele? Com ele. Ele vai te explicar o que é possível aquele resultado, se chega perto do que você quer, se não quer. Talvez um nariz, um paciente dele não sirva para você, não é isso, Luiz? Sim, sim. Converse com ele. Mesmo havendo uma certa restrição de mostrar fotos de outros pacientes, mas ele vai te expor o que... Ele vai fazer um alinhamento de expectativa. E acho que assim, ó, eu acho que é uma discussão atrasada, essa história da exposição e de divulgação. Isso já é permitido, vamos tomar os Estados Unidos como exemplo, já há muitos anos lá. Nós estamos atrasados. Muito atrasados. Muito. Então, e isso é permitido há muitos anos lá. Ah, mas você ouve falar que tem exageros aqui ou ali. Sim, os exageros vão aparecer com a liberação, tá? Mas eu acho que a gente vai ter muito mais benefício em a gente poder explicar de forma adequada, usando imagens de pacientes, que isso a gente não pode fazer hoje. Vou explicar para vocês esse caso, que é essa dificuldade, por isso que eu tive que fazer assim, assado e aquele outro, e isso eu não posso fazer. E isso ajudaria as pessoas a entenderem as limitações, a alinharem as expectativas. Então, essa é uma discussão que lá fora já não existe mais. As pessoas nem estão interessadas muito mais em antes e depois, porque a partir do momento que todo mundo colocar antes e depois, Eu concordo. Qual que vai ser o teu diferencial? O diferencial vai ser o contato. Exatamente. É o que nós estamos fazendo aqui. São os soft skills, a humanização do médico. Isso, a humanização. Você chegar e olhar nos olhos do teu médico, entender que ele está preocupado com você. Hoje o Dr. Luiz disse não para um paciente. Eu tenho certeza que ele ganhou o paciente ao invés de perdê-lo. Esse paciente vai voltar ou vai indicar você para outro. Você está preocupado comigo, ele não quer ficar me operando por operar. Isso é muito bacana. Então eu acho que a ideia dessa mudança, eu acho que vai ser em benefício da população se isso acontecer. Os exageros vão surgir, eles vão precisar ser regulados, punidos se acontecerem, né? Mas eu acho que quem ganha não vão ser só os médicos, mas a população vai ter acesso a mais informação de qualidade, vinda de quem sabe do que está falando. Luiz, vamos dar uma descontraída aí? Vamos? Vamos, então toma aqui um energético, uma água, que agora nós vamos querer saber um pouquinho, mais um pouco, né? Nós já sabemos bastante, queremos conhecer um pouquinho mais dos hobbies do Dr. Luiz. Bom, né? Ter hobby, a gente tem que ter, né? Pessoal, tem que ter. Cara, você é um cara inspirador, eu vou te dizer por quê. Quem não tem um hobby, vá atrás, cave, procure, porque o hobby faz parte da jornada de todo mundo. Né? E às vezes a pessoa não tem, sabia? Pois eu acho que a nossa vida... daí você passa por aqui sem um hobby. Vai atrás de um hobby, uma leitura, um esporte, uma música. Sim, eu acho que você tem que ter, né? O esporte faz bem para a saúde, mas ele... Qual que é o teu hobby? Eu tenho o hobby de esporte, eu gosto de... Quando eu posso jogar um futebol, eu gosto. Até hoje ainda tento bater a minha bolinha ali quando eu consigo. E se eu morasse na praia, eu gostaria de surfar mais. Essa é uma coisa que eu gosto. Bacana, né? Bacana. Até surgiu uma possibilidade agora de um lugar que vai ter uma onda artificial. Aí eu estou pensando... Eu estou sabendo, aqui em Curitiba. Tem um que eles estão terminando de construir em Garopaba. Que esse eu já embarquei nessa viagem aí. E tem um outro que acabou de surgir em Curitiba, que deve sair, é um projeto que deve sair. Então, imaginou você terminar o trabalho ali, ficar 1 hora surfando e voltar para casa, né? A cabeça volta renovada. Sensacional. Então, isso para mim, eu acho que é muito bom. Então, a gente tem que tentar botar isso no nosso dia a dia, né? Como parte da nossa saúde mental até, né? O que te faz bem?
Me faz bem ser médico? Com certeza. Me faz bem estar com a família, com os amigos? Com certeza absoluta. Mas o que você faz bem para você, né? Então, o que te deixa feliz? Né? Jogar uma bola, jogar um tênis, surfar, faça o que te deixa feliz, né? É isso mesmo. E o outro forte para mim é a música. É uma coisa que entrou também meio que por acaso na minha vida. Não tinha música em casa. E foi o meu pai até que uma vez Você deixaram... tem talento para música? Então, eu acho que eu tenho Você um pouco sabe de que talento. os nossos resultados vêm de duas coisas, do esforço, do talento e das inspirações, né? Então, eu acho que... E a gente precisa de Produção, esforço. vamos fazer uma surpresa aqui pro Dr. Luiz? Nós vamos fazer uma surpresa para você. Nós vamos entregar um violão. Ai. Nós queremos que você, por favor, faça uma palhinha para nós aqui. Bom, vamos falar... Deixa eu até contar... Conta a história. Então contem, mas fique com o violão aí, para as pessoas entenderem que... Olha aí, ó, tá até plugando. Ô, produção, tá até plugando. Tá ótimo o som. Dá pra ouvir bem. Dá pra ouvir bem. Mas assim, a história da música, eu comecei com aula de teclado. Tá. Naquela época, sabe aquele órgão de igreja? Que aquele órgão que tem 2 andares, mais pedal? Pô, é chique aquele negócio. Foi esse aí que eu comecei. E na época de faculdade? Não, eu tinha 11 anos, 11, 12 anos. Ah, tá. E aí meu pai veio com essa ideia, vamos fazer aula, acabei fazendo, como eu gosto de começar e terminar as coisas, fiz 7 anos de aula de teclado. Tá. Mas nesse período a minha irmã tinha um violão que ela tinha em casa, e aí eu pegava aquele violão, como eu já tinha um ouvido, e esse que eu acho que é o meu dom, eu tenho um ouvido bom para música. Consigo detectar som com uma certa facilidade. Que bacana. E aí, nessa de pegar o violão dela, eu acabava conseguindo Se tira brincar. A música pelo ouvido, então. Como dizem os... Então, daí pegava a música que eu ouvia, eu gosto muito dessa música, e daí ficava tentando tirar a música no violão. Tá. E aí isso foi aumentando, enfim, foi crescendo essa prática ali, daí comprei o meu violão, daí comecei a tocar, mas violão eu nunca tive aula. Tá. Nunca. O que eu toco de violão é de ouvido. Cara, show, hein? Então talento, é nato. Isso aí talento é nato, hein? É talento isso. Eu gosto de brincar. Então, para mim, chegar em casa, por exemplo, sentar no piano, ou pegar um violão e tocar, me relaxa, me deixa bem, me deixa feliz. E daí tem uma outra história, depois eu posso contar para vocês, das bandas, né? Já tive algumas bandas aí, desde moleque, bandas de rock principalmente. Se a gente procurando no YouTube, a gente acha? Você vai achar alguma coisa agora, porque eu já tive uma banda... Qual é o nome da banda? Eu tive uma primeira banda com que a gente chamava Os Genéricos, que a maioria era médico, só tinha um que não era médico. Que bacana. Os Genéricos. Os Genéricos. E agora eu tenho uma banda que se chama Uso Utópico, que é só de médicos. Cara, temos que chamar essa turma aqui, Luiz. E é muito legal porque... Uso utópico. Uso utópico. Tá. Com a ideia e assim, a gente tem uma... E a gente faz, assim, em média, uns 2 shows por ano. A gente vai tocar num bar aqui na Batel ali, famoso. Que bacana. A gente junta os amigos, às vezes faz alguma causa social em cima. Então, toda a arrecadação da bilheteria vai para um determinado lugar e tal. Então, a gente junta os amigos, toca, que é uma coisa que a gente gosta. E ao mesmo tempo a gente se diverte, né? Então Show. Você reencontra. Então e uma coisa engraçada, divertida e interessante que aconteceu na pandemia, todo mundo fechado em casa, ninguém podia se juntar para tocar, né? A gente tinha que fazer isso cada um na sua casa. E aí se juntou um grupo no WhatsApp que eram os médicos músicos de Curitiba, tá? Cada um gravava... Existe esse grupo? Então, existe esse grupo. Se vocês procurarem no YouTube, você vai procurar isso, você vai achar médicos, músicos de Curitiba. Que bacana. E aí a gente já gravou alguns clipes. O primeiro clipe foi uma música do Lulu Santos, que era A Cura, que tinha tudo a ver com o momento, né? Cada um gravou a sua parte na casa. Eu assisti esse clipe. Muito Saiu bacana. Até em vários canais aí de TV e tal. Eu assisti esse clipe. E daí a gente gravou mais algumas outras músicas nesse mesmo formato, cada um gravando na sua casa, daí eles juntando os clipes e formando a música. Então foi muito bacana esse projeto. E se virar, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. E a gente tinha até um projeto de juntar todo esse povo num palco, né? Ainda não saiu isso. Tem que sair. Mas tem que sair. Então Muito bacana, hein? Então, para mim, música faz parte da minha vida. Acho que
passei um pouco de interesse para minhas filhas, que gostam também e tocam. Então, para mim é uma diversão. Maravilha. Quero ouvir o Dr. Luiz É agora. minha maneira de acalmar, De acalmar. acalmar a alma. Mas o Luiz é calmo. Mas isso aí, muito bacana. O que você vai tocar para nós? Vou tocar um trechinho de uma música que eu acho super bonita. Vamos ver se eu lembro dela. E acho que até vou colocar o óculos para ver se eu não erro. Você precisa a letra Não, no celular? Você quer... Eu acho que eu tenho ela aqui. Espera aí. Veja se você tem. Enquanto você procura aí, eu vou falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes, né? Que eu demorei mais de 5 anos para achar um hobby. E achei, que é correr. Olha aí. Corrida. E levei mais de 2 anos, espero que minha querida mãezinha, né, não escute, que é descobrir um outro hobby, que é andar de moto. Na pandemia, Luiz, porque nenhum pai e mãe gosta que os filhos andem de moto, porque é perigoso. Mas nunca é tarde para você descobrir um hobby. Então fica a dica aí, pessoal. Vamos lá, ao hobby do Dr. Luiz. Vamos lá. Ver se eu consigo lembrar disso aqui. I'm a one-way motorway. I'm a one that drives away, follows you back home. I'm a street light shining. I'm a one like guiding bright, burning off alone. It's times like these I learn to live again. It's times like these, give and give again. It's times like these I learn to love again. It's times like these, time again. Só uma palhinha. Sensacional, parabéns. Fazer que nem tem aí nesse programa, só não levanta aqui e vira a cadeira porque não tem como, mas parabéns. É muito divertido, né, a gente ter alguma coisa assim. Pessoal, esse é o médico por trás do jaleco, né? Esse é o quadro do Ser Médico, sabe, Luiz? Essa Parabéns ideia. e obrigado. Que isso? Ó, tenho certeza aqui, né? Eu curti um monte, e nossos ouvintes aqui, as pessoas que não te conhecem ou te conhecem, talvez não tenham ainda tido essa oportunidade de te ouvir assim, parabéns. Fico feliz de ter participado, né? E é bacana essa tua iniciativa de trazer a gente aqui, porque médico é um ser às vezes meio focado demais em carreira. A gente tem que tentar expandir isso daí, ver que a gente tem um potencial muito grande para ir para muitas áreas, né? É isso. Como você mesmo fala, né? Vamos empreender, vamos focar em outras coisas, porque a gente sabe, a gente pode fazer outras coisas, né? É isso e aí. é só a gente descobrir, né? O que a gente pode fazer. Luiz, eu sempre falo isso, tá? Todo médico, ele, principalmente os cirurgiões que tem que resolver as coisas, tem que ser muito criativo, tal. Ele é empreendedor, só que ele não sabe. Ele tem que descobrir. E os hobbies, esse lado artístico, né? Sair um pouquinho do quadrado do consultório, sair do aquário, pular no oceano, nadar com outros peixes, sair do teu cantinho, né? O cantinho às vezes fica confortável, mas nós precisamos ampliar esses horizontes aí, né? É isso aí. Luiz, muito bacana. Olha, você deu aqui um show para nós de inspiração, de insights. Deixa eu te fazer aqui umas perguntas rápidas que faz parte do nosso quadro, uma brincadeira, e que eu acho importante. Vamos passar aqui. Isso, produção sensacional, hein? Valeu. Obrigado. Ó, convido vocês que estão aí, médicos, colegas, a virem aqui no podcast, nós fazemos um show aqui, ó. Tem muito médico né? músico aí, viu? Cristal Podcast. Vocês precisam vir assistir aqui, ó. O pessoal lá de fora fica assistindo às vezes pela janela, aqui pela vitrine. Venham nos assistir, Cristal Podcast. Luiz, fazendo só um jabá, como eles dizem aqui, rapidinho. Manda lá. Tá? Me dê uma indicação, para nós é importante, eu sei que você gosta de ler, você é um cara estudioso, de um livro. Engraçado, eu tenho vários insights em relação ao livro, eu gosto, cada hora eu estou lendo uma coisa muito diferente da outra, isso é bacana. Tá. Mas um livro que eu li não faz tanto tempo e que eu gostei bastante, que é do... Sabe o Michael J. Fox, que fez lá Curtindo a Vida... Curtindo a Vida... Não, De Volta para o Futuro e tal. Uhum. Ele tem um livro chamado Um Otimista Incorrigível. Não sabia. Bem bacana, ele conta a história dele começando a carreira artística e quando ele descobriu o Parkinson e como ele lidou com o Parkinson.
Que bacana. Bem bacana a maneira. E ele é um cara inspirador, assim, muito bacana o livro. Um livro fácil de ler e com muita coisa interessante. Assim. É um cara da nossa época que estava em sucesso, né? Então a Muito gente faz uma sucesso. certa assim, analogia, né? Exato. Comparando. Bacana, muito legal. É um livro bem gostoso de ler e tem muitas coisas interessantes ali, assim. Bacana. Você gosta de filmes? Gosto, adoro filme. Nos indique um. Bom, acho que assim, eu gosto muito do Will Smith, acho que é um cara que é espetacular, então um filme ótimo para ver com a família, tomar susto à lenda, eu acho que é espetacular dele. Isso é bacana. E lógico, A Procura da Felicidade, acho que é um filme bem inspirador também, que é aquela história dele, né, de toda a dificuldade que ele passou ali e saiu por cima, então foi muito bacana esse livro é muito legal. Esse filme é muito legal. Um filme, um melhor que o outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa para você ser médico? Cuidar, né? Cuidar e poder, e na minha área, ver os outros felizes. Acho que esse que é a maior recompensa que a gente tem. Quando a gente recebe mensagem falando, doutor, você não tem ideia do que você fez por mim, acho que a gente ganha o dia. Você colocou as raízes do que eu chamo sempre, né? Tem um jargão que diz assim, né? Bora ser feliz, porque eu sinto exatamente isso que você fala também, é algo muito gratificante, né? Ver a felicidade do outro. Muito. Então a gente quer isso para o outro, né? Bora ser feliz. Exato. Estamos terminando, Luiz, queria que você assim passasse uma mensagem final, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que assim, a questão de, a gente tem, pensando da maneira que eu lido com a medicina e pensando para os médicos, assim, a gente tem que pensar em focar muito no que a gente gosta de fazer. Ache uma área que você gosta de fazer, se dedique. O sucesso vai aparecer, não tenha pressa. Não acha que a gente já está numa fase da vida que a gente sabe que a gente não acredita tanto em mágicas e nem em milagres, mas a gente está apto a aprender. Então esse é o bacana dessa fase que a gente já está um pouco mais maduro. Então para quem está começando, tenha paciência, né? As coisas vêm, né? A carreira médica não é um sprint de 100 metros, é uma maratona. Então a gente tem que ir correndo no nosso ritmo para poder chegar lá no final, né? Então acho que essa é uma mensagem que acho que é bacana para o médico. Para os pacientes, acho que assim, e para a nossa área também específica, não se cobrem tanto, né? Sejam felizes ali com as coisas que a gente tem e valorizem esse dia a dia aí com que a gente tem, porque a gente está aqui em pouco tempo, né? A gente precisa aproveitar esse tempo que a gente está aqui. Então, não se cobrem tanto aí nessa correria nossa. Bacana, Liz, né? É isso aí. E lógico, para a minha família, obrigado por tudo, porque eu não ia ser nada sem eles aí, com certeza. Pessoal, muito bacana aqui a gratitude, a gratidão que ele tem assim, pelos amigos, né? Nós somos amigos há muito tempo, né, Luiz? Dizem que a gente é a soma das pessoas que a gente mais convive, né? Então, eu tenho a honra e a felicidade de poder ter amigos como você e como vários outros que a gente sabe. Nós temos uma turma bacana. Uma turma muito bacana e ter a família, né? Os familiares que eu tenho, os amigos que eu tenho, isso só me tornou uma pessoa melhor, com certeza. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado você. Obrigado por esse bate-papo aqui. Eu já te conheço de muitos anos, mas eu tenho certeza que as pessoas que te ouviram ficaram mais apaixonadas ainda por você. Obrigado. Né? O médico por trás do jaleco. Obrigado. Pessoal, estamos encerrando o episódio de número 56 do Ser Médico Podcast. Para nós sempre é muito bom saber que você que está aí do outro lado está nos ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, nas redes sociais e agora também no LinkedIn, tá? Venha conferir os episódios anteriores, confira esse aqui que eu tenho certeza que você vai tirar vários insights. Você, colega médico, e você também tem interesse nas áreas de saúde, e você que de repente já conhece o Dr. Luiz e quer conhecê-lo um pouquinho melhor. Obrigado. E para você que não conhece, sugiro que conheça, porque é um excelente profissional, super indico, tá bom, pessoal? Bora lá, bora ser feliz? Venha comigo.